que bombar. Fala aí, galera, boa noite. Vamos começar aqui a nossa quarta edição do nosso podcast. Agradecer primeiramente a Deus, né? Agradecer nossa produção e agradecer principalmente o Raí e o Daniel por ter aceitado aqui o nosso convite, né? Sei que a agenda deles é muito cheia, mas hoje tiraram um tempinho, né? Pra estar aqui com a gente, conversando, sabendo um pouco da vida do Raí, do Daniel, como eles começaram no futebol. Essa vida deles que é muito corrida, mas vamos aqui trocar umas ideias e espero que dê tudo certo. E vamos lá. Boa noite, Raí, boa noite, Daniel. Boa noite. Fala aí um pouquinho para os nossos telespectadores. E aí, galera, boa noite. Primeiro agradecer, né, ao Emerson Futebol Amador pelo convite. Né, é um prazer a gente poder estar aqui, poder compartilhar um pouco, né, da nossa experiência, daquilo que a gente vem fazendo enquanto assessoria, né, os serviços que a gente vai daqui a pouco falar um pouco mais para vocês, beleza? Cuida, Daniel. Boa noite. Não tem muito o que falar não, né? Vai ter. Vai se soltar. Só agradecer aqui por ter chamado a gente pra cá, que é gratificante isso. É um reconhecimento, né, do trabalho que vocês vêm fazendo, que eu sou muito fã, particularmente. Raí, vou começar aqui fazendo a primeira pergunta pro Raí, né? Raí, eu sei que tu começou organizando campeonatos. Eu queria que tu desse, né, voltasse um pouquinho no tempo, porque muita gente conhece o Raí hoje da assessoria, né? Mas o comecinho lá foi organizando os campeonatos. Na verdade, assim, eu sempre vivi, né, com o sonho de estar dentro do futebol. Né? Minha mãe disse que quando eu tinha 4 anos, na Copa de 98, eu assisti todos os jogos da Copa. Né? Ela disse que se tivesse uma criança para brincar comigo, vai começar o jogo. Não foi só do Brasil, ela disse que de todos os jogos. Né? Meu pai sempre gostou muito de futebol, então eu sempre quis ser atleta, né, profissional. E aí tentei, né, depois que terminei o ensino médio, fui para a Bahia, joguei uma temporada lá. E aí quando eu voltei, vou fazer a faculdade de Educação Física e a minha ideia era continuar jogando, né, tentando. Só que quando eu fiz o vestibular, eu passei, com um mês que eu estava na faculdade, apareceu, né, já uma oportunidade para mim ser professor num projeto de futsal. Né, e eu já comecei nesse projeto, dando aula, e aí mais um mês depois apareceu outro projeto de campo, né, e aí eu vi que aquilo era o que Deus tinha para a minha vida, né, estar dentro do futebol, mas do lado de fora, não do lado de dentro. Né? E aí continuei, né, nesse processo, né, estudando e trabalhando. Apareceu uma oportunidade no basquete, né, o professor Campainha, que é um cara que eu aprendi demais, né, mas eu não quis prosseguir no basquete. E aí a questão da organização de competições veio a FAP, né, que é a Associação de Futebol do Potira. A gente organizava competições de aspirante, titular, e aí é do meu sogro. Né? Em 2015 eu fui auxiliar ele, né, nessa organização dessas competições, né, ajudar ele em alguma parte, né, disso. E aí em 2017 a gente montou a Academia de Craques, que era da AFAP também, um projeto de futebol, né, que a nossa ideia era levar atletas, dar oportunidade, né, para os atletas do nosso bairro. Né, e aí com 6 meses de projeto a gente recebeu o convite para participar do Campeonato Cearense, né, por uma equipe, a gente foi, né, os meninos que estão até aqui, o Itão, o Menor, participaram desse Campeonato Cearense. A gente levou o nome, né, do nosso bairro, da Caucaia, né, a nível estadual. E aí um pouco depois a gente recebeu um convite para fazer um amistoso contra o União, né, no nosso Sub-15. E desse amistoso, o diretor escolheu 7 atletas nossos, né, da AFAP, e me convidou para ser o treinador, né, isso em 2018. E aí eu aceitei o convite. Passei 3 anos no União, né, trabalhei no Sub-15, Sub-17, Sub-20, no profissional. Né, profissional cheguei a ser auxiliar preparador físico, na base sempre era treinador. E aí em 2021 eu saí, né, e aí conversando com um amigo, cara, por que tu não faz um treinamento voltado ao futebol? E aí foi quando surgiu a assessoria, né, Esportivo Raí Lins. A gente começou na Arena Champions, e aí essa parte da história eu acho interessante a gente contar, que foi quando fechou a segunda onda da pandemia, e aí eu vim pro Biel, né, pro Gabriel Espetos. E aí a gente tava lá e a turma era terça, quinta e sexta. Né, e aí um dia
no domingo à noite eu falei com o Juliano, que é um amigo meu da época, né? Que a gente tava no União. Abraço aí, Juliano. Tá no Ceará, né? Hoje ele tá no Ceará. E aí a gente pegou, eu chamei ele, ei, vamos amanhã lá pra Areninha da Lagoa, correr, fazer... E como chegou a pandemia, né? Deu aquela brecada em tudo. Em tudo, só que já, tipo, no Biel tava funcionando, né? Terça, quinta e sexta. E aí a segunda não tinha nada. Aí no domingo à noite eu falei com ele, vamos pra lá, correr, fazer alguma coisa, só pra treinar mesmo, né? Eu disse, bora. Mas eu vou falar com o Naelzinho, goleiro, eu disse, né? Pra ele ir também, pra gente fazer uma finalização e tal. Aí fui falar com ele. E aí o Nael disse, cara, eu já vou pra lá amanhã. Porque eu tinha combinado com o Culi, com o Menor, com o Itão, com o Douglas, pra gente fazer um treino lá. Mas já era uma coisa combinada, né? Aí Deus, né? Deus Deus prepara tudo da forma perfeita. E aí eu fui, aí o Juliano não foi, né? Fiquei registrado, né? Tava chovendo, aí ele não foi, mas aí os meninos foram então. E aí eu nem treinei, eu passei um treino pra eles. E aí eu disse, cara, eu tô começando um projeto assim, tô fazendo esse trabalho. Lá no Gabriel disse, não, mas a gente queria fazer um negócio aqui. E aí eu fiz um pacote pra eles, né, na época, e a gente ficou lá, né, nessa segunda, quarta e sexta. E aí umas 2 semanas depois, o Biel estava funcionando, umas 2 semanas depois, o Biel fechou também, porque a prefeitura barrou tudo. E aí eu levei todos os assuntos para Lagoa, né, a gente conseguiu um ofício, fiquei lá ainda uns 4 meses, funcionando tudo lá. E aí depois, né, o Biel me fez o convite para retornar para lá e a gente levou todos os assuntos para lá, né, e hoje estamos aí, né, então Deus preparou, né, todos esses detalhes para que a assessoria ela crescesse. A gente começou só com os adultos, né, e aí 6 meses depois a gente começou o Kids, mas depois eu vou falar mais um pouco sobre o Kids. E essa tua parceria com o Daniel, começou como? Bom, o Daniel, ele foi né, um cara que Deus colocou nas nossas vidas, né, ele já treinava com a gente, né, ele era goleiro. E aí o Juliano convidei para ser preparador de goleiro, porque eu comecei fazendo treino só e aí eu percebi que tinha uns goleiros e tal, cara, vamos implementar isso aqui, porque é o que... aquela coisa mais específica, né? Que é só para os goleiros, né? E aí o Juliano tava no futebol ainda, no União, e disse, cara, não tá dando para mim. E aí eu cheguei, o Daniel, ele é meu cunhado, né? E eu cheguei para ele e disse, cara, você quer fazer esse treinamento dos goleiros, eu te ajudo, a gente vai fazendo curso de capacitação, né? Vou te auxiliando, né? Então ele tá... desde o começo, né, da assessoria. E Daniel, fala aí pra gente, né, quando o Raí era um atleta, né, tava lá como um goleiro. Quando ele chegou pra você e perguntou, bora fechar aqui, agora tu vai ser o preparador de goleiro. Aí eu aceitei, né, aí até hoje tá dando certo, né, desde o começo. E também não é só eu e o Raí, né, na assessoria, tem o Gleicin, tem o Demar, tem o Vini, tem uma galera boa, né, por trás. A gente não é só eu e o Raí, né? Dá moral pra essa galera, tem que dar moral, porque, sim, tá falando um pouco do princípio, né, do começo, que hoje você já tem uma estrutura muito boa, né, mas no começo, como o Raí explicou, veio a pandemia, né, que brecou tudo, ficou aquela coisa mais rígida, né, e você estava num lugar, teve que ir para outro, aí começou lá, aí voltaram pro Biel, aí começou a crescer. Hoje você já tem quantas turmas? Cara, e assim, a gente começou só com os adultos, né? E eu tinha uma resistência muito forte com a escola de futebol, porque não era o que eu queria. Eu queria estar no futebol profissional. E aí começou um pai de um aluno levar uma criança, né? E aí, por que você não tem escola de futebol e tal? E aí na minha cabeça era um horário que ia me atrapalhar quando eu quisesse voltar pro futebol. E aí eu recebi um convite lá da Arena SS, né? O Sérgio tava para disse, cara, eu tenho um racha aqui de 30 crianças. Ele falou comigo, no sábado, eu tava numa oficina, arrumei o carro, eu vou para aí agora. Aí eu fui lá conversar com ele, disse, toda quinta-feira tem 30 crianças aqui. Aí depois quinta-feira eu venho aqui. E eu já tinha programado para começar no Biel, né? A escola em primeiro. E aí quando eu fui lá com ele na quinta-feira, realmente tinha as 30 crianças. E aí a gente foi para lá, né? Começamos a primeira escola lá. E aí, 2 meses depois, a gente abriu no Gabriel Despedes. E aí, quando eu estava com o Gleicin, tinha trabalhado comigo antes, né, desde a época da FAP, né, ficou lá no Tavapai e está lá até hoje. E aí, hoje a gente tem, né, 6 professores, além de mim e do Daniel. Né, a gente começou nós dois, a gente tem uma equipe, né, de marketing, né, que está até aqui, depois a gente vai postar uma foto com eles. A gente hoje abriu o Complexo Railins, né, que é uma clínica onde a gente oferece trabalho de nutrição, né, psicoterapia. Porque a assessoria Railins não é só o treino específico do futebol, né? Isso. O Raí vai falar aí pra gente
tudo que engloba assessoria, né? Isso, hoje a gente tem um trabalho voltado para a saúde, né? É o treinamento, né? É a questão da nutrição, a questão da psicologia, né? Que a gente oferece, massagem, liberação, ventosa, né? Então a gente procurou encaixar todos esses serviços, né? Então hoje a assessoria ela tem o treino dos adultos, que acontece nos WSPs, e a gente tem 5 locais que tem as escolas de futebol, né? A gente está lá no Gabriel Espelho, no Potira, a gente está no Tabapuá, na Arena SS, lá no Parque Albano, né, no Robson, lá na Arena Futivárzea. Estamos agora, né, recente na Arena Vila Real também, né, que acontece, né, lá no Vila Nova, né, que a gente fez até o evento ontem, né? A gente vai falar sobre o evento ontem, viu, galera? Já evento lá, tá todo mundo curioso. Muitas perguntas sobre esse evento. E também estamos na Arena Cangaço, que está passando por uma reforma, né, que é aqui no Potira também, e temos uma parceria muito boa, né, que eu não podia deixar de falar também, com o Colégio Irmãs Paula, né, que a gente eu e o Daniel somos os professores lá da seleção da escola, né, e fazemos o treino adulto lá também, no período da noite, né, então o Colégio Irmãs Paula é um parceirão da gente também nesse processo. Deixa eu te perguntar aqui, Raí. Eu queria que tu falasse a diferença, primeiramente, hoje vocês estão com uma parceria com a Open Bar, né, na modalidade X1, que é um pouco diferente. Eu queria que tu explicasse, depois do Daniel, a diferença da preparação do atleta de um time de futebol para o jogador de X1, e depois o Daniel vai falar a preparação do goleiro de X1, que a diferença de um para o outro. Pronto, eu tive o meu primeiro desafio, né, enquanto a essa questão de preparação física, foi, como eu falei, da época do basquete. Porque eu sempre tinha sido futebol, não tinha experiência nenhuma com basquete, né, e aí eu recebi o convite, né, na verdade não foi o convite, tinha uma vaga para ser preparador físico do basquete da faculdade, e onde tinha uma bolsa de 40%. Eu disse, meu irmão, isso aqui é para mim. E aí eu fui estudar, né, eu lembro que foi na época do carnaval, eu ia pro retiro da igreja, e aí eu fui na biblioteca e peguei 6 livros de basquete, e fui estudar, e a parte mais importante da preparação física é a via energética. É você saber qual é a via energética que usa, se é aeróbia, se é anaeróbia, como é que o atleta, o que o atleta vai precisar fazer no campo, né? Então, a preparação física, ela requer isso. Então, eu tinha feito alguns trabalhos de X1 antes, mas algo não tão específico. Quando a gente recebeu o convite do Open Bar, algo grande, né? Quando eu fui conversar com o JP, disse aí, o que eu quero é que os nossos atletas estejam na X1 Brasil. E eu disse, então, eu vou. Que eu não iria se não fosse algo realmente grande. Fosse um projeto pequeno, né? E aí eu fui estudar essa questão da via energética. E eu fui assistir um jogo, cronometrar quanto tempo o atleta passava em alta velocidade. Então eu vi qual era o tempo, eu vi o que precisava, o que o atleta precisava, e o restante de força, velocidade, potência. Então a preparação física, o mais importante é via energética, e as capacidades são mais importantes. Por exemplo, futebol, hoje ele é velocidade, né, e potência, força. Você não vai ter, né, o X1 é muita velocidade, né, então é um negócio muito rápido, mas que o cara tem que estar com intensidade lá em cima. Então a gente prepara a semana de treino, semana de jogo é uma coisa, o treinamento, semana que não tem jogo é outra, mas a questão mais importante é a questão da via energética, né? O que o atleta ele vai precisar para poder desempenhar dentro do jogo, né? Então a maior diferença, né, e hoje a gente tem desse quebra-cabeça, né, porque a gente tem uma escola onde o objetivo é que os meninos aprendam, se divirtam, estejam ali jogando, brincando muitas vezes. Aí a gente tem dentro da nossa escola uns atletas que a gente escolhe que estão mais evoluídos para disputar a competição, então é algo já mais por rendimento, né? A gente tem o treino dos adultos, que é a saúde, e tem o Open Bar, que também é rendimento, então a gente vai se virando, mas tudo com muita organização e muito planejamento, né? A gente, nos grupos a gente sempre manda a programação, o que vai fazer na semana, de todos os treinos. Então, às vezes os meninos até brincam, aí passa o dia todo no treino e tal, mas ali é o momento só de aplicar. Então a gente tem, tanto eu como o Daniel, a gente tem muita questão do planejamento, que é a parte essencial. Se não tiver, você acaba se perdendo e acaba não conseguindo alcançar os objetivos, né? Fala, Daniel, um pouquinho pra gente dessa preparação dos goleiros. O trabalho do goleiro é bem diferente, né, do X1 pro campo, né? Um trabalho que o goleiro não pode sair da área,
e tá mais difícil o jogo do goleiro, né? Tanto que aí os goleiros falam, esse jogo é chato pro goleiro. Porque quando a bola vai lá, se o cara não defender, vai ficar feio, né? Tem que fazer a boa, né? Aí o trabalho que a gente faz mais é confronto direto de goleiro contra o atacante, né? Que é o que é bem usado no jogo. Aí chegou aqui pra nós, galera, só interrompendo aqui, ó. Chegou aqui pro Daniel e pro Raí, ó. Velho amor. Jack, nosso amor. Cuida. Vai se concentrar o Daniel. Calma, Daniel, vai chegar a hora do O ar-condicionado aí, mano, tá quente, mano. Vai chegar a hora do bom. Aí eu vou falar do meu goleiro, né? Josué, né? Que ele disse que eu nunca dou moral pra ele, né? Aí, manda um abraço aí pro Josué. Ele falou muito bem no podcast aqui, principalmente de você. Porque é o que a gente falou, né? A preparação antes que eu via, até comentei com o Paquetá e com o Josué, que só tinha preparação pros jogadores. Os goleiros eram tipo, ei, vai ter um X1, bora. Hoje não, hoje a Open Bar, assim, o que eu acompanho mais, né? Por ter sendo a minha amizade ali da galera, a gente vai acompanhando e você vê, quando eu vejo os stories, as lives, tem a preparação do Raí e atua totalmente diferente com eles lá. Aí Josué, mas dá moral pra tu, viu? Como diz ele, né? Ele não é jogador de treino, é jogador de jogo, né? Eu e o Raí tenta conciliar os treinos um com o outro, né? Eu vou uma hora eu e ele separado, outra hora a gente junto, para os goleiros ter o confronto, né? Com o jogador. E é isso. E a questão também importante dos nossos goleiros, né? Falou de Josué porque é o cara do cinturão, né? Que os outros não ficam com ciúme, mas hoje mesmo... Cita aí o nome dos outros goleiros pra gente não ficar com ciúme. O Adalto, o Joab, o Lucas Prado, o Lucas Trax, Lucas Transa. Então os caras fera também. Vamos chegar lá no nível de todo mundo, chegar todo no nível de Josué, né? E hoje teve até o cara mandou um áudio aí desafiando o Open Bar, sabe? Uma quantidade de atletas, né? E aí eu peguei e mandei um áudio só no nosso grupo, né? Sei, JP disse pros caras aí que se eles quiserem, pode vir, mas vem cada um com goleiro, viu? Que a gente tem goleiro pra todo mundo aqui, não é só um goleiro não. Porque às vezes tem muita gente que é um goleiro pra todo mundo. E a gente, por exemplo, essa última etapa que a gente foi da X do Ceará, né? Levamos 3 atletas e 3 goleiros. Então hoje a gente tem um nível, né? Dá uma moral pros caras que a gente tem um nível de goleiro muito bom, né? Apesar da gente, como o Daniel falou, né? O goleiro fica aquele jogo chato pro goleiro. Mas acaba cansando também pro cara pegar 3 jogos seguidos, né? Sim. Acaba cansando. Então o Open Bar hoje já tem também esse projeto tanto pros atletas como para goleiro, né? Aí me perguntaram aqui qual é a idade mínima para as crianças começar na assessoria? 3 anos. 3 anos já. A gente tem a turminha específica de 3 a 5 anos, né? Que a gente chama de turma Babies. Aí a gente tem a turma de 6 e 7, né? Outra de 8 a 10. Aí a gente tem a de 11 a 13, a de 14 a 16. E aí a partir do 17, né, a gente já dá para encaixar no treino dos adultos. Nesse tempo lá do União, tu passou quanto tempo no União? Passei 2 anos e meio. Já foi muito tempo, né? E aí do União, depois do União, eu tive uma passagem, né, no Aliança, né, na terceira divisão do profissional. Quando já estava na assessoria, eu fui pro Ferroviário, também disputei uma competição lá. E também no Santa Cruz, né, como treinador do Sub-15 do Santa Cruz. E a gente recebe alguns convites. Agora, nesse ano eu fiz a licença B, né, que é uma licença voltada ao futebol. O meu plano, né, de carreira, o meu desejo é voltar ao futebol profissional. Mas hoje, a assessoria ela é algo que depende de mim, né, e é algo que me dá prazer. Né, porque assim, eu estou no futebol porque é o que eu gosto. Né, eu sempre falo... Quem me acompanha do começo sabe, o dinheiro ele não é o mais importante, não vai ser. Então eu faço, né, eu estou no X1 porque é algo que me motiva, porque é algo que me dá prazer. Então eu tenho a vontade de voltar ao futebol, mas tudo no tempo de Deus, tudo na hora certa. Né, então a assessoria é algo que é bom, é um negócio, né, que consigo pagar minhas contas, mas que eu estou por ser algo que eu gosto, por ter o prazer de fazer isso. Né. Tem um prazer todo porque envolve, né, ali... tá o futebol, tá a amizade e outra coisa. Ali você tem que estar sempre evoluindo, porque alguns procuram pela perda de peso, pela saúde, mas outros procuram assessoria, porque muitos ainda jogam no subúrbio, ainda pensam até no profissional, né? Uhum. Quando a pessoa chega lá, tem o começo, né? Entra em contato com vocês,
Aí tem uns treinos específicos para quem tá começando ou já... Cara, é assim, a questão da turma adulta, a gente tem uma programação. Né? E quando o cara tá começando, geralmente o cara passa mal, né? É normal. O cara vomita, o cara passa mal, mas a gente conversa, né? Ó, você tá no início, né? E aí você pode fazer no seu tempo, né? O que a gente sempre fala, vai no teu tempo, vai devagar, para também não atropelar, né? o processo de evolução, né? Como você falou, a questão dos atletas que jogam subúrbio, né? Às vezes eu converso com alunos e eu falo sempre, cara, isso daqui para vocês é um investimento, porque a gente sabe que os caras vão jogar no subúrbio para ganhar alguma coisa. Então se o cara estiver bem fisicamente, ele vai conseguir jogar nos times melhores, vai conseguir ter um rendimento melhor, né? E às vezes a galera questiona valor e tal, tem que pagar, mas se o cara parar para pensar por esse lado, né, ele vai estar investindo nele mesmo, né? Vai ter os resultados também, né? Além da questão da saúde. Deixa eu te fazer uma pergunta agora bem... Como é que tu tá administrando o bem-estar dos atletas da Open Bar? Cara, como eu falei, com programação, né? A gente tem toda essa sequência de planejamento, né? A cada semana a gente planeja um treino, tem semana mais leve, tem semana mais pesada, e como eu falei da equipe, né? O Paquetá, depois vão me perguntar, mas eu vou falar lá, o Paquetá já vinha sentindo o tornozelo, né? Desde o jogo passado, no meio do jogo ele falou, tô sentindo meu tornozelo, você esquece isso aí, tu vai ganhar o jogo, depois a gente cuida disso aí. Então a gente tem uma equipe de fisioterapia que está tratando, né? E aí teve a questão do jogo ontem, né? Um deu uma pancada, outro deu outra, e o lance que ele sentiu, né, foi um lance de jogo. A bola veio, ele foi, o Falando foi antecipar com muita vontade, porque assim, como eu até falei, algumas pessoas perguntaram, aquilo ali acontece dia a dia. Porque eu sou um cara que eu acredito que o treino é o jogo e o jogo é treino. Então lá dentro acontece direto. Quando na cara, não sai com raiva. No sábado, a gente foi fazer um treino só de finalização lá, na Arena Vila Real. Inclusive reconheceu o campo e tal. E aí era só um confronto de gol dentro da área. O Paquetá rasgou a camisa do Fala Muito, o colete. Rasgou, puxou, rasgou. Então acontece todo dia. Qual a diferença? Que ontem todo mundo estava vendo, mas hoje, né, para tranquilizar vocês, ele já foi para a fisioterapia, tá com o pé, né? Porque já estava com a lesão, então o pé tá normal, tá andando, né, ele está 100% e dia 17 ele vai ganhar de novo de quem vier. E agora é o Ronald e o Pecem, né? Vai ser bom esse jogo. Vamos, já que tu tocou nesse assunto do Paquetá, vamos falar um pouco do evento de ontem. Sábado e domingo, né? No caso, que foi um evento da Open Bar para aprimorar tanto os seus atletas, né? Elevar um pouco o nível, como para avaliar novos jogadores, né? Isso. Assim, a gente recebeu o convite para ir lá para a Arena Vila Real, né? E a gente está com o nosso escola de futebol lá, né? O Vinícius tinha ido lá inicialmente, e a gente foi, conversou com o Chu, que é o dono, e ele disse, cara, eu queria fazer evento aqui para divulgar meu espaço também. Uma arena nova, né? Uma arena nova, um local que às vezes a gente fica meio assim de lá, mas que... super tranquilo. Tranquilo, fomos bem recebidos. E a gente tinha esse plano, né? Eu já pensei, aí vamos fazer um torneio para a gente avaliar algumas pessoas, porque a gente viu, no próprio torneio, a gente viu muita gente de qualidade, não só o Jonas Zé que foi campeão, né? Mas muita gente boa que às vezes quer essa oportunidade no X1 e o cara não tem. Né? Então a gente aproveitou para fazer esse evento, né, do torneio sábado, e aí a final domingo e os outros jogos. Né? Então o objetivo era fazer essa avaliação, mas também nessa parceria, porque é algo, vou dar um exemplo do Velho Jack. Todo mundo que é da assessoria tem 15% do Velho Jack. Né? Todo mundo que é da assessoria tem 10% aqui na Grife Conceito. Então a gente tem uma infinidade de parcerias com esse objetivo. Vai agregando. Vai agregando. Então como a gente entrou lá na Vila Real agora, né, ele queria fechar essa parceria para também divulgar o espaço dele. Né? E aí a gente fez esse evento, né, com o objetivo de somar, né, de um, né, e ajudando o outro, e a gente conseguir ter esse conjunto. Nesse evento de ontem teve um cara que me surpreendeu. Tava jogando ontem Bezerra, né? Quando eu nem sabia, foi um assim. Quando eu liguei a live, faltava assim uns 10 segundos, eu olhei. Aí eu até tinha conversado com ele, cara, esse esporte aí dá pra tu? Ele, não, mas eu tô treinando. Ele voltou até a treinar lá, né? Voltou essa semana e eu volto a treinar no Raí, mano, pra ir pra lá.
tu tem força, tu tem chute. Quando eu olhei, aí foi com um atleta que já tava jogando o X1, né, que é o Frank, que é muito bom jogador. Quando eu olhei, o Mancinho foi pro shootout. E a final ontem, queria que tu falasse dos dois jogadores, tanto do Manel como do Jonas, que foi um jogaço deles dois, não foi? O Manel, ele tinha sido meu atleta no União, né, em 2018, né, no Sub-17 lá. Ele foi nosso atleta, e aí, né, participou do torneio. E o Jonas Eric também é um rapaz que já tinha jogado X1 também, né, acho que no Maracanã U. Né? Então, dois atletas muito parecidos, muito rápidos, né? Finalização muito boa. Né? Então, foi um grande jogo. E Daniel, o Joab, né, que é o goleiro do Jonas, que já é da assessoria da Open Bar, né? Agora eu queria que tu falasse um pouco do outro goleiro, do Manel, que pra mim, na minha opinião, ele foi o melhor jogador da partida. Vinícius, né? Graças aí, Vinícius. Eu tive umas coisas pra fazer no sábado, eu não vi muito o jogo dele, né? Mas eu vi assim, mais ou menos o jogo da final. Ele é bem, né? Cara, ele fez umas 5 defesas lá que eu gritei gol. Ele não tem experiência, né? Um jogo muito diferente, né? Como a gente já falou já. E ele pegou bem, todo mundo ficou elogiando ele, Vinícius. Porque tanto deu a oportunidade dos jogadores, como os goleiros, né? Teve o Vinícius, teve o Kesley, teve o Messon, né? Esse eu tô falando porque eu vi, mas se vocês quiserem citar outros nomes da galera que tava lá, porque claro, às vezes nem sempre os melhores vencem, né? Isso é normal do esporte. E teve muita gente que tá boa que ficou pelo caminho, né? Que é um torneio, né? Como eu até falei, né? Tava falando com os meninos, a gente viu, por exemplo, veio um rapaz, o Liedson, do São Gonçalo, muito bom jogador. Né? O Bruno. O Renan né? também, O Bruninho. Bruno, também, né? O goleiro do Bruno também, um menino de 16 anos, muito bom. Só que, como a gente falou, o objetivo do torneio era a gente avaliar e escolher um, né? Porque a gente também já está com um número grande de atletas, né? Então a gente, infelizmente, tem muita gente boa, mas infelizmente a gente não consegue, né? Senão a gente não vai dar atenção para todo mundo, né? A gente vai conseguir, querendo ou não, a gente tem que ver a diferença da assessoria Railins para Open Bar, né? Porque se vocês começar a encharcar de atleta, vai ficar sempre um que não vai dar aquele treino certo que tem, como você falou. Semana de cinturão, semana de jogo, a preparação muda para todos, né? E aí, mas tem semana que, por exemplo, vai ter o cinturão do Paquetá. E aí, infelizmente, a gente vai ter que dar uma atenção maior para ele, né? Não tem como a gente negar. A gente até faz programação diferente, mas tem momento que você tem que olhar um pouco mais para aquele, né? E aí tem, por exemplo, essa semana tem um evento do menor, que a gente tem 2 atletas só que vai jogar. Então, os outros a gente dá uma segurada e vai adaptando. Né? Então, se tiver também muito atleta, aí a gente também não vai conseguir fazer o trabalho como é para ser e não vai evoluir, né? O evento de ontem teve uma. Depois que você fechou os jogos, teve uma procura, né, de pessoas a mais, né? Isso aí já dá um sinal que vai estar crescendo, que todo mundo está acompanhando, tanto o Raí, o Daniel, a Open Bar, o X1. Tem a programação já, uma data, que vai ter outro torneio, para a galera também tá perguntando, porque teve muita gente que achou que não ia ter o torneio, aí quando viu, quis participar, mas aí, né, tem a organização, tem o tempo do Society, né, da arena lá. Cara, assim, a gente, a assessoria, ela tem uma série de serviços, né? E um dos serviços da assessoria é essa questão de organização, de torneio, por exemplo, sábado retrasado a gente organizou um torneio de futsal, né? Então, da Open Bar, a gente não tem nada planejado para o momento, né? Mas assim, esse ano, a gente organizou o campeonato da Polícia Civil, o campeonato interno deles. Então eles contrataram a gente fez tabela, levou arbitragem. Então a assessoria, ela tem também esse serviço, né? Por exemplo, se o cara quer, eu tenho aqui um espaço, eu quero organizar um torneio, não tenho tanta experiência, chama a gente também que a gente... Não é só a parte do treinamento, faz né? esse serviço também de treino, torneio, campeonato, a gente está aqui, né, para trabalhar. Só contrata, não se preocupa mais com nada. Com nada, desde que a gente desenrola tudo. E vamos falar aqui, né? Galera, ó, dia 29 vai ter o evento do menor, né? Já tem vários jogos. Qual é os atletas da Open Bar que já estão no... Vai ser a estreia do Fala Muito e do Pose, né? Oficial, né? Que eles fizeram o joguinho ontem, né? O Pose fez um jogo treino com o Thiaguinho, mas amanhã domingo, né? Dia 29 é o jogo valendo de verdade. Aí, ó, galera, quem quiser, ó, patrocinar o evento, vai no Instagram do menor,
chama lá ele, conversa, que ele vai passar todas as informações. Tem um jogo, tem vários jogos. Tem a galera da Open Bar que vai chegar lá. Tem Grêmio e Novo Remo. Novo Remo Espanha. Novo Remo Espanha. Novo Remo Espanha. Espanha e Novo Remo, que tá sendo uma marca também, né? Do evento, desses eventos que não tá sendo só o X1 mais profissional, né? Também tá vindo a galera da resenha que tem o Luan e o S5, vai ser um jogo de peso. Literalmente. Literal. E aí, esse jogo do Luan e do S5, vocês vão estar lá acompanhando, porque eu acho que vai precisar de vocês lá. Eu acho que vai precisar muito de vocês lá nesse jogo. Vai precisar do socorrista. E se um dos dois cair, como é que vai fazer? Eu acho que esse desafio deles dois era pra ser lá no velho Jack. Era melhor, viu? Aí, deixa eu te perguntar uma coisa a ti, que muita gente já vê. Hoje o Raí, né, tá um patamar, pra mim, né, na minha opinião, patamar elevado, né, graças a Deus. Mas, fala aí pra galera, como tu ralou, porque hoje você é formado em educação física, né? Como tu ralou até chegar hoje o Raí Lins Assessoria? Cara, é um processo. Por exemplo, eu sempre tive um apoio, né, uma estrutura familiar muito boa. Tenho muita gratidão a Deus pela vida da minha família, né? Mas a minha faculdade, a educação física, ela são 4 anos, né? E eu terminei ela em 5 anos e meio. Porque desde o início eu pagava minha faculdade, né? Eu fiz a Unifor, né, que é uma faculdade cara, Conceituada, né, também, conceituada. Né? E aí eu não estudava todo dia. Dos 5 dias na semana eu estudava 3, porque 2 dias eu trabalhava nos projetos que eu tinha falado no início, né? Então teve esse processo. Esse ano agora, aí eu fiz a faculdade, graças a Deus me graduei, como eu falei, no último ano e meio tive esses 40% de bolsa. Para vocês terem uma ideia, quando eu recebi esse convite do basquete, os treinos eram segunda, quarta e sexta, de 8h30 às 10h30 da noite. E a minha aula era de manhã, então muitas vezes eu ia para a Unifor de manhã, e aí voltava para casa e ia à noite de novo no basquete. Então eu tive que abrir mão muitas vezes de muita coisa, porque era um compromisso, era um trabalho. Porque que a gente vê hoje, né? O Raí hoje tem assessoria, tem gente trabalhando para ele, mas até tu chegar hoje, ralou Até muito, chegar né? lá é um processo, né? E a gente teve a questão, né, da pós-graduação, que eu fiz uma pós-graduação em futebol e futsal, né? Fiz a licença C esse ano, né? Eu fiz a licença B e para fazer a licença B eu fiz uma rifa, né, para ajudar, porque só a licença B foi 8.200. Exato. Pesado que você consegue parcelar, né, mas que é algo pesado. Então, às vezes as pessoas até questionam. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem, mas o valor do treino é caro. Mas infelizmente é o valor daquilo que a gente oferece, né? A gente tem uma estrutura, né? A gente procura, por exemplo, treino das crianças, a gente trabalha sempre com 3 professores, né? 2 ou 3 professores, para que também tenha qualidade, né? A gente procura, né, oferecer um serviço bem feito, né? Então tem essa questão, né? Aí fala um pouco pra nós aí do curso na CBF. Só um minutinho. Daniel, fica à vontade, viu, pra tomar coca. Raí também, ó. Aqui, ó, coquinha, batatinha do velho Jack. Fica à vontade, viu? Vou abrir aqui pro Daniel, que ele tá querendo, mas tá meio cabulado. Batatinha, É que é uma participação especial aqui, ó. Ele não aguentou, não. Ele não aguentou. Aí ele quer botar pra nós pra levar o resto. Eita, mas é só vazio pra botar aqui agora. Rapaz, que moral. Que é isso, mano? Valeu. Deixa aí, valeu a rapaziada. Participação aqui. Deixa o Raí aqui degustar um pouquinho aqui da batatinha do velho Jack, depois ele vai falar aí pra gente do curso dele na CBF. Chegou a hora do Daniel, Vitor. Chegou a hora do Daniel agora. Eu só vim pelo velho Jack. Cara, assim, é uma experiência bacana, né? Foi aqui em Fortaleza, né, sem saber. Eles fazem em vários lugares do Brasil, mas eu também me esforcei para fazer porque era aqui. E a gente economiza com passagem, hospedagem, mas foram 8 dias.
né? Aula de 8 da manhã às 6 da noite. Né? Cada dia meu professor. A gente teve um professor que é coordenador do Internacional, que é o professor Próspero, um cara assim, muito bom mesmo. Veio o preparador físico profissional do Bragantino, né, que trabalha lá. Né? Daqui, né, jogadores que a galera conhece, o Rinaldo, né, o João Marcos, né, o Ciro Senna. João Marcos hoje trabalha na categoria de base do Ceará, né? Treinador do Sub-13. Tem que ter todo um preparo, tem que ter. Isso. Aí um professor, o cara foi meu professor, que eu sou muito fã dele, eu sou o Wilson Saboia, que ele é o treinador da seleção feminina de futsal adulto. Né? Então ele foi meu companheiro de turma na CCB. Né? Então é uma experiência que você conhece muita gente que está no meio, né? Além de você aprender com os professores, você aprende com os caras também. Né? Aí uma hora tu era aluno, no outra hora tava do lado do cara, aprendendo, né? Um ensinamento, que tipo, a gente tem que estar sempre, né, evoluindo, né? Nesse aspecto, né? Galera, a gente vai dar uma pausazinha de 5 minutinhos, viu? Já, só pra gente ter uma conversa aqui, o Daniel se soltar mais um pouquinho, o Daniel tá muito calado, vai dar só uma pausazinha de 5 minutos e já a gente tá de volta, viu? Não, mas disse que tinha que vir. Tem que vir. Galera, voltamos aqui com a segunda parte do nosso podcast, né? Agradecer aqui, né, nossos patrocinadores, Velho Jack, EBW, a Glyph Conceitos, a Open Bar, Eletroleds, Chá de Boldo, André do Camarão, a Clique Sport estava com vocês ontem lá no evento, né? Parceiro nosso já. Já está sempre, né? Parceiro. Arena Bola na Rede. Vou começar aqui esquecendo do homem que fez a mesa. Merak, o melhor, só não pode bater na mesa. Aí, vou voltar aqui, né? Vou fazer uma pergunta pro Raí. Raí, fala do projeto do funcional feminino no quintal de casa. Cara, foi na época que a gente tinha o projeto da FAP, né? E aí foi na época tinha o projeto, né, que a gente fazia, tinha as categorias de base, mas eu tava procurando um algo a mais, né? E aí na casa do meu pai tinha um quintal muito grande, né? Só que tinha bananeira, coqueiro. Aí a gente. Mas com dificuldade, né? Levei os meninos lá do projeto, arrancamos bananeiro, derrubei coqueiro. Aí comprei 3 carros de areia da praia e fiz. A gente fez um funcional, né? Tinha um funcional feminino, né? E a gente fazia também um treino, né? Na caixa de areia com os meninos e tal. Só que aí foi mesmo na época que veio a pandemia, a primeira onda. Aí foi quando parou, aí, né, a gente acabou parando porque como consequência veio a assessoria, né? A gente deu essa pausazinha, né? Mas foi algo também bem bacana. Aí botei areia, a redezinha também, jogava futebol, né? E tinha esse funcional feminino também. O Daniel tá muito calado, ele já tá cobrando muito a participação do Daniel. Ele participou muito bem nesse instante, no intervalo. Daniel, me fala aqui o planejamento dos treinos pros goleiros. Cara, tem todo o planejamento, né? Todo dia a gente faz uma coisa diferente. E tem que ter o improviso, né? Porque às vezes vai um goleiro, vai 2, vai 3, vai 4. Sempre a gente tem que improvisar alguma coisa, né? Na hora, sempre tem que ter, né? Aí, quando a gente planeja uma coisa para 3 goleiros, para 2, aí vai só um. Aí a gente tem que chamar alguém para ajudar, a gente improvisa alguma coisa. Aí fala pra nós aqui do treinamento da galera que vai só pra assessoria e pra galera do X1. Tem alguma diferença da Open Bar? Tem. Da Open Bar é mais puxado, né, e tal, porque os meninos já são acostumados, já... É campeonato, né? Vamos jogar campeonato, né? E o da assessoria é mais voltado para a saúde, né? Porque a gente tem o Elias, o goleiro, ele chegou lá, ele e o filho dele, ele é goleiro, ele chegou bem gordinho, aí já deu emagrecida, bem boa, foi aí. 20 e poucos quilos ali. Uma emagrecida muito boa. Se puder botar a foto dele, quando editar o vídeo, a gente pode até mandar, é bem... Tem um vídeo dele também, se o pessoal quiser ver no nosso Instagram, tem essa evolução dele, o antes e o depois, né? O Elias é
bem marcante mesmo, assim, a evolução dele. Ele fala, até no fonoaudiólogo, né, Daniel? Ele era igual o Daniel, falava nada, hoje é gaiato só. Chega, vai se soltando, né? Porque eu vejo lá que tem uma amizade, vai se criando uma família, né? Porque tem muita gente lá que tá desde o princípio, né? No comecinho, mas tem muita gente que tá chegando agora, né? Mas você vê que, apesar de ter a disciplina dos treinos, mas sempre o pós-treino de vocês é uma resenha grande, né? E tem muita gente que vai, né, por causa da resenha. O El é um. Quando ele começou a querer treinar com a gente, quando ele vinha, acho que ele vinha trabalhar aqui, ele mora na Calcaia, a gente estava no Tabapuá e ele passava e via a galera, né? Ele parava, eu vou vir pela resenha, e ficou até hoje, né? Que a galera. O melhor não é o treino, o melhor é depois, que nem fala o Raí, né? Daniel, aquelas enquadradas do Josué, resenhando com os atletas adversários, é tu ou é dele mesmo? É dele mesmo, né? Lá no treino ele paquetava a briga direto, Não, toda hora. ali Ele paquetava. Até ontem os homens lá É daquele jeito ali. era se agarrando, depois era brigando. Meu Deus, não para não. É Mas que nem o Raí falou, né? O treino, o jogo ontem foi só o que acontece no treino toda hora. Toda hora acontece aquilo ali. O Paquetá bate alguém bate o Paquetá. É sempre assim o treino. aí, fala aqui um pouquinho da experiência no futsal na igreja. Cara, como eu disse, só antes de eu responder essa pergunta, é engraçado, eu tava pensando agora, né? A gente falando sobre a questão do Daniel, né? Porque ele tá meio, fala menos, isso é dele, mas... Daniel queria fugir do programa hoje, viu, galera? O Raí trouxe ele à força. Mas no dia a dia, ele é um cara que me completa, né? Porque, por exemplo, a questão do Kids, né? Que a gente tem as equipes de competição, a gente é o contrário. Né? No jogo eu sou alguém que observa muito, que fala pouco, né? E ele já é um cara mais explosivo, que fala, que grita, que briga, né? Às vezes eu tenho que segurar ele, né? Nesse momento. Então é engraçado, né? Eu parei agora para pensar nisso, que quando a gente está no dia a dia, né? Ele é o cara que fala mais, que puxa mais, né? E eu acabo observando mais, né? Então é um cara que eu tenho muito a agradecer a Deus pela vida dele, né? Pra gente se completar, né? A gente conseguir, né? Como ele falou, às vezes eu tô no treino e aí às vezes ele já sabe, vai parar, né? E aí eu uso os goleiros, a gente faz junto, então a gente já tem Assim, né? esse entrosamento. Deus ele bota as pessoas na vida da gente, não é por acaso, né? Isso. Como eu falo, né? Hoje, como você citou agora, você ser o Daniel, certo que tem o Vini, tem o Demar, né? Tem o Gleicin, mas a tua parceria maior é com o Daniel, né? Como eu vejo, hoje, como eu até falei, citei algumas vezes, um evento do menor sem o El não combina mais. Ou então ser um cabeça tartaruga também. Mas é pessoas que vêm para agregar, né? Como você citou, e hoje, talvez só você lá, como é que você ia administrar essa parte da treino para os atletas, né? Os jogadores de linha e para os goleiros. Ia ficar uma coisa muito vaga, né? E assim, como a gente já está há mais tempo, né? Tem até a questão da confiança, né? Por exemplo, agora no final do mês de setembro, era meu aniversário, né? E aí, no final do ano, no meio do ano, cada professor tirou suas férias e eu não tirei porque tinha que estar lá, né? E eu disse, cara, eu vou tirar uma semana. Né? E o Daniel tomou conta de tudo, né? Então, já consegue também, né, fazer esse papel, né? Voltando para a pergunta, né, do futsal, da igreja, como eu falei, foi o primeiro local que eu trabalhei, né? Então eu tinha acabado de entrar na faculdade, né? E aconteceu, de uma forma... Foi muito duro pra mim, porque minha mãe ela sofreu um acidente, né? E aí ela ia ficar hospitalizada, e aí eu decidi trancar a faculdade, eu não tinha começado ainda. E aí eu fui lá na Unifor, e aí a moça que me atendeu disse, você não pode trancar, porque se você trancar, você perde você passou no vestibular. O que eu lhe aconselho a fazer? Eram 5 disciplinas, faz 3, porque tu não precisa vir todo dia, fica 2 dias livres. Aí eu parei de sair, aí eu deixei a segunda parte, aí eu fui pro retiro da igreja. E aí quando eu cheguei lá, o presbítero Paulo, ele foi pra lá e disse, tô precisando de um professor de futsal para o nosso projeto social, que é um projeto um projeto da Compassion, que tinha uma parceria com a igreja, e era dentro da igreja que acontecia. E aí o que eu preciso de você? Que você fique 2 dias lá com a gente, 2 dias inteiros. Ou seja, era o que eu tinha tirado da faculdade 2 dias, e encaixou de forma perfeita, né? Então
E no começo foi um desafio, porque eu tinha 18 anos, tinha jogado, mas não tinha experiência nenhuma. Na época, eu tinha aluno mais velho do que eu, né? Tinha aluno de 19, de 20, né? Então o início foi um início bem difícil, mas que graças a Deus, passei 8 anos lá, nesse projeto, né? Tenho uma amizade de lá até hoje, que é um lugar que Deus colocou mesmo nas nossas vidas, que foi muito bacana mesmo esse período lá. Aí me fala um pouco, a gente já falou, mas eu queria que tu falasse de novo, sobre os serviços e cada profissional da assessoria. Pronto, a gente tem o treino dos adultos, né, que aí é o treino que sou eu que faço a parte do treinamento e o Daniel a preparação específica para os goleiros, né. E aí a gente tem as escolas de futebol, onde a gente tem, né, Daniel, eu, o Pedro, o Gleicinho, Vinícius, o Caio, o Demar e o Bequinho, né, que é o Pobration, que às vezes vocês viram nos vídeos aí, né. Então, tem um professor novo aí que está em fase de teste, né, o Alberto, que está começando a ajudar a gente também lá na Vila Real. Então sempre que a gente abre um local, a gente precisa de um professor, né, novo, né. Então a gente tem esses serviços, né, que são voltados para o futebol, treinamento de criança, adulto. A gente tem a seleção lá do Colégio Mãos Paulo, que é voltado para o rendimento, né, onde o seu Daniel, a gente tem um parceiro com a escola, que eles disponibilizam algumas bolsas, né, para os atletas que a gente faz seleção. E aí a gente abriu, né, o complexo, né, de saúde Railins, onde a gente tem a psicologia, né, minha esposa Jennifer deve estar assistindo, beijo meu amor. Se não mandar isso aí, não entra em casa não. Então ela é psicóloga, né, ela trabalha, né, no CAPS de Calcaia e atende também de forma particular, né. E a gente tem mais 3 psicólogos lá também, né, às vezes o horário dela é um dia e não dá, então a gente tem outros profissionais de psicologia lá. A gente tem um nutricionista, né, que atende nosso espaço, que é a Leila. A gente tem a agência de marketing, né, que é a Rebeca, né, o Vitor. Então até que hoje, viu? Agradecer a presença deles também, viu? Depois o Raí vai estar postando, vai estar marcando todos também os arroba, viu? Da galera para vocês procurar o serviço lá. Isso. E aí eles fazem, galera que tem empresa, quer cuidar do Instagram, né, eles fazem esse serviço. Né, a gente tem a coloração pessoal, né, que é a Rebeca, é algo que é para seu visual, né? Por exemplo, o cara vem aqui na loja do Itão, ele quer saber qual é a roupa que combina com ele, né? Então vai lá, ela faz todo um estudo, né, da cor da pele, né, para o que você quer, o seu desejo, então tem esse processo. E a fisioterapia, né, a massagem ventosa, né, a gente também tem no nosso espaço. E eu acho que é isso, né? São os serviços que a gente tem lá no complexo, né? Não fica no só site, a gente tem um espaço, né, uma sala, e aí se quem quiser qualquer um desses serviços, só falar com a gente que a gente disponibiliza. E assim, a gente tem, como eu falei desde o início, né, muita parceria. Então todo mundo que é aluno da assessoria, que é familiar, tem desconto em todos esses serviços, né? Quem não é da assessoria ainda, tá só perdendo tempo, cuida que a gente está aqui. Aí, estão cobrando aqui que tu falou pouco da FAP. Cara, Os atletas que passaram lá. Hoje eu queria saber, tu falar da FAP e hoje a galera que ainda continua contigo, tanto na assessoria como na tua vida pessoal. Cara, a gente tem, né, o Itão, o Menor, o São Cristo estão aqui, né, vou dar um exemplo, por exemplo, do Vinícius. Né? O Vinícius ele chegou na FAP com 13 anos, né, e hoje ele tem 20. Então a gente é família, né? O responsável pela FAP é o meu sogro, né, o Neto Braz. Chegou espetinho pra todo mundo e rapaz, o Daniel tá só, mas vocês são uns covardes, galera, pelo amor de Deus. Então, o responsável pela FAP, né, é o meu sogro, o Neto Braz. Então ele me convidou para cuidar dessa parte. Quer também? Aí, né? Eu quero. Deixa aqui. Traz só a foto pro professor, vai. Essa questão dos campeonatos, né, inicialmente a gente organizava competição amadora, e aí depois, né, a gente montou esse projeto. Né, então foi o início, o meu início no futebol. Né, então nada teria acontecido, né, porque da FAP veio o Atlético Cearense. O Atlético Cearense
veio União, e do União foi onde eu fui. O Atlético Cearense é o do Ari ou Não, do Nojosa, né? Eles vieram até a gente estava com 6 meses de projeto. E aí eles nos procuraram para assumir as equipes dele no campeonato. Aí a gente fez essa parceria, foi algo bacana também, né? Até deixar um abraço aí para a família do Nojosa, né? Que faleceu há pouco tempo, Sim, né? Que eu acho que passei 3 anos lá também, no Atlético. Uma vez aí ele parou a gente conversando depois do treino, né? Que a gente saía a pé daqui pra lá, 1h30 da tarde, com vontade de virar jogador, né? E ele, uma vez, ele parou conversando, depois agradeceu muito o pessoal daqui, da Jurema, né? Onde a gente mora, que disse que todos os times dele, desde o fundamento do Atlético, até, né, ele teve mais saúde, que ele teve, passou pelos problemas de saúde, né? Ele sempre agradeceu ao pessoal da Jurema, que sempre tinha jogador daqui lá, treinando. Eu passei 3 anos lá, o seu Nojosa era meio duro nas palavras, às vezes, mas era um cara sensacional. Cara, e assim, o principal objetivo da FAP, quando a gente sentou para organizar, né, eu, Neto, o Cleicinho, era trazer oportunidade para quem é daqui. Então, eu sempre dizia para os meninos, a gente passou, teve o primeiro ano, um ano de competições, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. A gente disputou 7 competições. A gente chegou na final das 7. Os meninos estão aqui, depois eles podem até dizer, a gente ofereceu estrutura que os caras precisavam. Né? Por exemplo, a gente fez um jogo contra o Maracanã, sub-20, que era uma equipe profissional. Nesse dia a gente fez concentração, almoço para os atletas, foi todo mundo de ônibus, ganhamos, que tinha atletas do profissional, os nossos atletas do nosso bairro, ganhando de 1-0. Coisa que o time do nosso município não tinha, né? E é uma crítica que eu vou fazer, porque o nosso Calcaia, se a gestão dissesse assim, eu vou fazer um time para bater de frente com o Ceará e com Fortaleza nas categorias de base, fazia brincando, porque a gente fez dentro do Potila, uma equipe que a gente bateu de frente, pouca estrutura, a gente bateu de frente aonde a gente foi. Foram 7 competições, 7 finais, em todas as categorias. Então, muitas vezes, falta esse olhar. Né? E aí a gente deu as condições. E o futebol, principalmente na base, ele não é difícil. O que falta é a vontade de fazer realmente, porque qualidade, como você falou do Nojosa, ele disse que qualidade aqui sempre teve e sempre tem. O que falta, né, é o apoio, é alguém olhar, né, e ter esse investimento, que foi o que a gente fez. E aí Deus, ele tem os planos, né, e a gente viu que era o momento de parar, né, viu a pandemia, viu essa questão também, né, da criminalidade, que ficou perigoso para fazer nossas competições, eram competições abertas. Então a gente resolveu parar, mas a gente tem certeza que construiu algo bom, né, e a gente oportunizou muita gente de estar, né, em clubes profissionais, em clubes, né, ajudou até onde a gente conseguia, né. Vou te fazer uma pergunta que ele fala isso aí pra mim direto. Eu não acredito muito não, né? Segundo, vou deixar aqui bem claro, foi ele que passou essa pergunta pra mim, né? Ele saiu, ele saiu. No dia que o Ítalo jogou sozinho, meteu 3 gols, sofreu 2 pênaltis. Isso é verdade ou é só a história que ele conta? Cara, é verdade. A gente estava no União, era o Sub-17, acho que era as quartas de final de uma competição. E aí aconteceu um problema, eu não sabia o que aconteceu, que faltou jogador. A gente tinha 8 jogadores. E aí eu disse, então, vamos fazer aqui as 2 linhas de 4 e deixar o Itão lá de centroavante. O zagueiro da época que estava jogando contra a gente era do Fortaleza, da base do Fortaleza. Ele fez 3 gols, sofreu 2 pontos, nós jogamos com 2 jogadores no jogo todinho e ganhamos o jogo. Não é mentira, viu? Eu não tô acreditando agora. Eu não tô acreditando. Agora eu tô acreditando, mas antes eu não acreditava não. Porque essa história, acho que ele me contou umas 15 vezes. Até hoje, se eu ver o diretor do União, eu perguntei, cadê aquele rapaz, o Itão, cadê ele? Agora ele vem de roupa, viu? Vive com vocês, pode vir. Dizendo ele que tem sei quantas horas de voo aí. Piauí. Aí eu disse a ele foi lá pro Piauí vender roupa, só se for, que jogar bola. Também, né, mas que Deus botou a vida por cento na vida dele, meu irmão. Mas ele só não foi profissional porque ele não chegou nas minhas mãos cedo.
porque ele era volante. Aí chegou na fábrica e disse, volante? Um cavalo desse de força, volante? Aí botei um pra jogar de ataque, mas se tivesse chegado comigo cedo, hoje ele não tava aqui, né? Mas Deus sabe todas as coisas, né? Nós não estaremos aqui na Cliff. Aí um tava vendendo roupa pra nós, dando uma roupa. É frio. É não, viu galera? Tem que comprar, viu? Só tem 10% de desconto, mas pode vir. Aí, e o projeto Semear a Esperança de Futebol? Cara, Semeando Esperança, né? Semeando a Esperança, é. Foi um projeto da nossa igreja, né, lá na Barra do Ceará, onde a gente passou, se eu não me engano, 6 anos, né, lá no Quintino Cunha. Na época ainda era o campo do Flamenguinho, né, e a gente abriu esse projeto que era voltado ao futebol, né, mas com o intuito da gente falar do amor de Deus, né, falar de Jesus Cristo. E aí virou areninha e a gente continuou, né, mas aí também, né, como eu falei, né, Deus ele tem os planos na hora certa, né? Então a gente fez esse trabalho lá social, né, um trabalho que a gente usava o futebol para falar de Cristo, né, e foi algo também muito bacana, né, o Gleicinho também esteve lá com a gente, então foi um período também de aprendizagem, porque a minha primeira experiência com o futebol, né, foi nesse projeto, como professor, né, então eu aprendi muita coisa e pude também abençoar vidas, né, falando daquilo que Deus pode proporcionar para nossos filhos, então foi algo bem interessante, bem marcante. Duas coisas muito importantes, né? O esporte e a fé, né? A religião, né? Sim, sim. Que agrega muito na vida da gente, porque sem Deus a gente... Nada do que a gente fizer vai ter prosperidade, vai ter sucesso se ele não estiver à frente, né? Eu sempre costumo falar que ele que conduz as nossas vidas, né? A gente apenas segue, né, e confia que ele vai trazer o melhor pra gente. Eu queria que tu desse um recado aí para quem está começando agora no futebol, almeja ser um jogador profissional, né? Eu queria que tu desse algumas dicas, desse tua opinião. Cara, hoje a gente está muito nessa questão envolvido com o X1, né? Então muita gente pergunta, mas o futebol profissional, o X1, né, a sua vida profissional, o mais importante é você querer acreditar e buscar. Nada é por acaso, né? Por exemplo, Daniel, ele é um cara que dificilmente ele vai repetir um treino, mas todo dia ele está pesquisando treino, ele passa horas da noite dele de sono, que ele poderia estar dormindo, vendo vídeo, pesquisando. Eu sei porque a gente convive, né? A gente sabe que o cara está estudando, o cara está se preparando, né? Então é a preparação. Se você quer ser atleta, você tem que se preparar. Foi o que eu falei, e o Menor até postou o vídeo para o Paquetá no dia que ele ganhou o cinturão pela segunda vez. Não pode deixar subir a cabeça. Tem que treinar, tem que se dedicar. Tudo que a gente quiser, a gente pode conquistar. Você, né, que quer, eu quero ser um atleta profissional, eu quero ser um atleta X1, dedicação. Muitas vezes a gente quer que as coisas caiam do céu. Eu falo muito para os meninos quando era na base, eu vou curtir, vou beber, vou farrear e vou jogar. Não vai render. Se você quer um nível profissional, você tem que abrir mão. A vida ela vai lhe pedir que você abra mão de alguma coisa. Então muitas vezes, eu falei para um atleta recentemente que o seu maior inimigo é você mesmo. Se você não se cuidar, você tem uma qualidade do caramba. Se você não se cuidar, se você não se dedicar, se você não focar, não vai para canto nenhum. Então, hoje o futebol ele é muito físico, né? Então essa questão do cuidado com a saúde do corpo ela é essencial, né? Eu acho que hoje o futebol tem horas que a galera esquece um pouquinho até da técnica, é o nosso futebol, né? Que é habilidades. Tá procurando muita duas coisas que eu vejo: força, dedicação e pessoas que você vê que tem um moleque, uma garotada focado naquilo, mas já tem uns, como tu citou, né, Raí, que pensa que a vida de jogador é balada, noites, mas até chegar lá, muitos estragaram a vida por causa disso, né? Sim, sim. Mas a gente tem muitos casos, assim, do nosso dia a dia, como jogadores conceituados, né, que chegaram no nível, não prosseguiram porque caiu nessa parte, né? E eu acho que aí vem toda
na educação, da parte familiar também, né? Porque você chega lá, você hoje trabalha com acho que mais de 100 crianças. E tem alguma estrutura da Railins, assessorias, para essas crianças, tipo, fora do treino, ali na parte da educação mesmo, como tá na escola? Cara, a gente troca muita ideia, né? Apesar de ser criança, a gente conversa muito, né? Orienta, né? Hoje, com a nossa parceria, né? A gente tem essa preocupação da escola, né? Então a gente tem a parceria com o Irmãs Paulo, João Paulo, né? onde a gente não tem, não posso ter 100 atletas lá, né? Mas a gente tem a questão do futebol, então o colégio oportuniza algumas bolsas. Então a gente também abençoa pessoas com isso, né? Com estudo, né? Então a gente cobra, os meninos que são bolsistas lá, a gente cobra bastante, né? Mas na questão da assessoria, a gente tem mais essa conversa, né? O diálogo com os pais, né? Às vezes o pai fala, aí meu filho esse mês ele não vai treinar porque tá de castigo, porque tá mal na escola, né? Aí eu até, às vezes eu brinco com a criança chegar depois, ei cara, me ajuda, tu tem que estudar, que aí tu para de vir, tu me atrapalha. É ruim pra tu e pra mim. Falo brincando assim, mas pra criança também pensar que aquilo ali é algo que ele gosta, que ele às vezes vai perder, né? Mas a gente tem essa preocupação também, né? De orientar sobre o estudo também. Aí tu já passou por vários times profissionais, né? E amador, categoria de base. Tu tem pretensão em voltar pro futebol profissional? Cara, eu tenho esse desejo, né, de trabalhar no futebol ainda, mas é algo que já foi mais forte, sabe? É um sonho, um desejo que eu já tive mais, né? Hoje, como eu falei no início, a assessoria ela me pede muito do meu tempo, né, muita responsabilidade, mas também me proporciona eu ter o que me motiva, porque o que me motiva é a competição, né? Por exemplo, a questão do open bar, planejar para competir, para fazer o atleta melhorar, né? Eu gosto de ganhar. Eu gosto de ir lá nos jogos muito elétrico. Então, e aí com a assessoria eu consigo, né? Tem a competição da categoria de base, tem o open bar, então a gente consegue, né, trazer o que tem dentro do futebol, e o futebol profissional ele é muito difícil, né? A gente passa em muitos times, né? Hoje é Ceará, Fortaleza e talvez mais nenhum que dê uma estrutura de trabalho com condições de salário que vale a pena, né? Tem muito time que você trabalha que o cara não recebe, a verdade é essa, né? Futebol da segunda divisão do nosso estado, terceira, os caras é profissional, mas os caras não pagam, então quando paga é com atraso, então é difícil, né? Então às vezes a gente tem uma estrutura, né? E aí não vale a pena você largar por uma coisa muito incerta, né? Então o futebol ele é incerto, né? Até mesmo nível, quanto mais alto nível, mais ainda. O cara perdeu 3, está demitido, né? Então às vezes não para pensar e não vale a pena, né? Eu queria que tu falasse aqui pra nós, né? Dessa tua interagindo com os jogadores do X1 no Paquetá, com o Vini, né? Que vocês viajaram, né? Foi pra qual estado? Foi X1 Brasil, né? Foi Paraíba. Paraíba. Eu queria que tu falasse depois do Daniel, né? O Daniel tá muito calado. Vocês interagindo durante o jogo, porque creio eu que naquele jogo que o Paquetá ganhou o primeiro cinturão, né? Aquela tua conversa com ele, pra mim, ali foi a mais importante, porque ele ganhou o jogo. Ganhou não, né? Empatou o jogo faltando 2 segundos, né? Que acho que isso aí não vai acontecer. E se acontecer, vai demorar muito. Eu queria que falasse essa tua importância ali com os atletas durante os jogos. Cara, como eu falei, né, também no começo, o treino, ele já é um jogo, né? A gente procura, dentro da nossa semana de treino, tentar, né, porque não vai acontecer, mas tentar fazer todas as situações que vai acontecer no jogo, né? Tem momento que o cara vai marcar alto, tem momento que o cara vai marcar baixo, vai ter que chutar com a direita, vai ter que chutar com a esquerda, vai ter ataque, vai ter contra-ataque. Então a gente treina tudo. Eu não consigo treinar um resultado, você vai estar ganhando, você vai estar perdendo, mas a gente procura treinar todas as situações. Então, quando a gente por exemplo, a gente foi lá para João Pessoa, eu tinha visto o jogo, né, do Léo e o jogo anterior dele, Léo Coringa. E eu disse, ó, a gente vai
dá a perna esquerda para ele vai nos dar o contra-ataque e o Vinícius vai fazer o gol. Com o Vinícius, ele deu a sorte porque o Josué escorregou. Só aconteceu uma vez no jogo. O Josué escorregou e ele fez o gol com a perna esquerda. Com o Paquetá, se vocês olharem depois o segundo gol do Paquetá, foi exatamente isso. O Paquetá jogou ele para a esquerda, ele chutou, o Josué defendeu, contra-ataque ele fez o gol. Então, a gente estuda o adversário. Né? A gente tem uma equipe que, às vezes eu não consigo fazer isso, mas a galera assiste os outros adversários. Então a gente vê qual é o ponto forte do cara, qual é o ponto fraco, como é que a gente pode ganhar o jogo. Então aquela conversa ali é o momento da gente, você lembra que a gente fez isso, que a gente fez aquilo, né? Você lembra que a gente sabe que o cara vai tentar fazer isso, às vezes o cara é imprevisível, mas a gente procura trazer para o jogo, dar o máximo de informação possível para o atleta, né? Tanto de treino como de adversário, para que a gente consiga levar para o jogo, né? E aí, Daniel, fala tu agora. Com os goleiros a gente troca bastante ideia, né? Quando dá aquela parada, eu vou lá no goleiro e tentar saber como que ele acha melhor. Eu dou minha opção, né? E ele pergunta como é que ele se sente, tal, como o cara puxa a bola, o cara vai bater, se ele prefere sair ou ficar dentro do gol. Essas coisas, né? A gente vai conversando durante o decorrer do jogo, né? Daniel, tu começou como preparador de goleiro já com Raí? Já com Raí. Já com Raí. Uhum. E me fala os teus objetivos pro futuro. Agora tu me pegou. Não. Eu quero que continue crescendo, né? O Raí o Raí é um cara bem inteligente, ele, para tudo que ele aprende, ele passa para mim e tal. A gente troca bastante ideia, né? Tudo que ele sabe, ele passa para mim, eu tento aprender. E é isso, vamos pra cima, né? É assim, é um conjunto, né? Tudo é um respeito. Deixa eu te fazer uma pergunta polêmica agora. Pro Raí. Hoje, o Raí recebendo um convite para um time grande, se Deus quiser pode acontecer, né? Tu tem total confiança em deixar a assessoria em boas mãos? Com certeza. É uma questão, né? Como eu falei, tirei uma semana de férias, né? O Daniel desenrolou os meninos. Talvez seja uma questão minha, né? Tipo, se eu não aceitar, seria por eu querer estar ali, entendeu? Eu recebi um convite alguns dias atrás de uma equipe do Maranhão, né? Para assumir o Sub-20 lá, Maranhão, no Sergipe, para assumir o Sub-20 de uma equipe com estrutura muito boa, né? Mas eu sempre converso muito com a minha esposa, né? Com a minha família, a gente é muito conectado, né? Então eu parei para pensar e vi, como eu falei, da incerteza do futebol, né? Então a gente resolveu que aquele não era o momento, né? Mas graças a Deus a gente tem uma equipe, né? Não só o Daniel, mas uma equipe que eu tenho certeza que se eu tiver que estar em outro lugar, eles vão dar conta do recado, né? Então, graças a Deus, né? Deus ele colocou essas pessoas, né, nas nossas vidas, e a assessoria ela não é só o Raí Lins, né? O Raí Lins é só o nome que iniciou, mas a gente tem uma equipe fantástica por trás, né? Raí, daqui a 5 anos, como é que tu se vê daqui a 5 anos? Cara, daqui a 5 anos eu quero ter no mínimo 20 franquias da nossa escola. Hoje está com quantas? Estamos com 5, né? É um projeto que a gente quer, né? Não só do treino infantil, mas dos adultos, né? A assessoria, o meu desejo, né? O nosso planejamento é que ela vire uma marca, né? Você tem o seu espaço e eu quero fazer uma escola de futebol. E aí eu vou lá, vou capacitar os professores, vou passar um tempo lá e depois você vai fazer, né? Então, a gente quer levar isso com qualidade. O treino que a gente faz dos adultos, como eu falei, não é só a questão financeira, né? Hoje mesmo foi um cara que foi treinar e disse, cara, isso aqui é bom, porque tem o futebol, eu não gosto de academia. Cara, se eu não gosto de academia, isso aqui é bacana, então eu quero conseguir levar isso para outros lugares também, né? Mas a gente sabe que tem que ter uma estrutura, tem que ter professores, tem que ter toda uma questão, né? Não é só a questão financeira, mas o meu desejo é esse, que a gente cresça, que a gente possa ajudar outras pessoas, né? Dentro da nossa escola a gente tem muita bolsa. A gente sabe que tem uma criança carente que ele não tem condições de pagar o treino, mas que ele quer fazer, né? A gente abre, a gente dá desconto, a gente
tem alguns que não pagam, né? Às vezes a pessoa me questionar, mas o fulano você deu um desconto, mas eu conheço cada pessoa, cada um eu sei da idade, principalmente das crianças, né? Que às vezes realmente não consegue, né? Então a gente tenta ajudar, né? Não consigo hoje fazer, por exemplo, o que eu fazia na FAP, que a FAP era um projeto social, totalmente gratuito, onde a gente ajudou de todas as formas, né? Hoje a assessoria ela é uma escola, né? Então tem um valor até porque tem os profissionais, tem o espaço, nem os espaços são meus, né? Então tem que pagar um aluguel, então a gente tenta abençoar como a gente pode, como a gente consegue, né? Então a gente sempre procura fazer isso também, né? Porque mesmo com a tua vontade de ajudar todo mundo, tem os gastos, né? Tem a parte que você tem que levar para dentro de casa, Sim, sim. né? Aí isso a galera às vezes eu vejo que muita gente pode ficar até chateada porque fulano recebe um desconto e eu não, como você falou, né? Você tem toda uma estrutura para avaliar, porque é muito difícil você trabalhar com pessoas. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso aí, de trabalhar com pessoas ali, crianças. Eu acho que criança provavelmente seja até mais fácil. A criança, ela dificilmente dá problema, né? O mais complicado são os pais. São os pais, né? Que às vezes não entendem às vezes a metodologia do que a gente está fazendo, né? Tem algumas dúvidas, mas a gente sempre conversa, né? Às vezes o pai reclama de algum tipo de treino, né? A gente chega, conversa. É mais a gestão de pessoas, como você falou, né? Os professores, graças a Deus, a gente sempre traz pessoas que são próximos a gente, né? Que estão perto ali da gente, então a gente vai fazendo essa somatória, né? Uma questão que tu tinha até falado, né? Dessa questão do desconto e tal. A assessoria, desde o começo, a gente procura somar, né? Por exemplo, o Itão, né? O treino dele, às vezes a gente troca em roupa, né? O velho Jack, eu vou lá, desconta, né? Tinha o Henrique Gás, que a gente fazia assim, então a gente faz negócio. Se ajudando, né? Se ajuda, um né? ajudou, troca em serviço, a gente sempre procura essa questão, um divulga o outro, um vai ajudando o outro, então graças a Deus a gente faz isso desde o início, né? E a gente consegue ir se ajudando, né? Sempre. Eu queria que tu falasse para as pessoas que querem ter uma aula experimental na assessoria. Pode sim, né? A gente, sempre quando as pessoas perguntam, né? Eu queria fechar com às vezes o pai, né? Que eu queria fechar, eu queria colocar meu filho, não, traga, né? Sempre a gente fala, a primeira aula experimental é gratuita, para você fazer o treino. Dos adultos a gente tem a turma pela manhã, 6 da manhã, 7 da manhã e 7 da noite, que é dos adultos, né? Não tem desculpa, tem horário de manhã e tem à noite. De manhã cedinho, um pouquinho mais tarde e à noite, né? E das crianças, todo dia tem, né? Porque é em um lugar diferente, então a criança, você entra em contato com a gente, que a gente passa os horários, os dias, né? E os valores direitinho lá. Daniel, daqui a uns 5 anos, tu pretende ter formado quantos Josué? Formado um monte, né? Como já tem uns Tem uma meninos molecada lá, boa. Tem menino lá que chegou lá. Fala do Pedriano. Pedriano chegou lá, ele era jogador, né? Aí a gente fez um torneio interno. Aí ele foi pro gol, porque não tinha goleiro. Aí a gente viu que ele Às vezes a oportunidade aparece assim. né? Aí a gente foi, eu comecei a trabalhar específico com ele. Hoje ele tá na Pagmeno, aqui no Tirol. É isso que eu ia perguntar pro Raí agora. Raí, da assessoria, quantos jogadores... Eu acho que vai ser um pouco difícil tu lembrar de todos, né? Mas, para não ficar ninguém chateado, eu queria só que tu falasse de alguns jogadores que saíram para alguns times. O Vini, né? O Vinícius, saiu pro Fortaleza, não foi? Isso. Passou um tempo no Fortaleza. Ele foi comigo pro União, né? Do União ele foi para Pagmenos. Da Pagmenos, Que hoje é o Tirol, né? que hoje é o Tirol. Da Pagmenos ele foi pro Fortaleza, né? Passou um período lá. A gente tem alguns atletas que às vezes a gente indica. Eu não fechei, né? E às vezes o pessoal me pergunta parceria para indicar atleta, né? Porque às vezes o futebol ele tem algumas coisas que é muito complicado, né? De você levar atleta para o clube, né? Então você tem que ter um tempo para acompanhar. E aí hoje a gente foca, né? A gente tenta ajudar, né? Às vezes o pai chega, eu queria que meu filho fosse um atleta, e aí a gente trabalha aquilo, né? Como a gente pode ajudar, né? E aí a gente tem esse processo, né? Mas não tem ainda... tiveram alguns clubes que nos procuraram, né? Para falar, eu queria usar o nome do clube e tal. Eu disse, não, aí não é o momento, a gente está estruturando isso para que
consiga ter essas parcerias, né? De mandar atletas, né, para avaliação, para clubes, né? Porque, tipo, vir um clube vai ficar uma responsabilidade a mais, né? E a questão também de você... eu não vou mandar um atleta só para ele ir, né? Às vezes os caras... vamos fazer um teste tal canto, tem um valor tal... eu tenho noção se o atleta vai conseguir ou não. Então não adianta eu vai lá fazer o teste só por fazer, né? Então a gente vai realmente preparar para que quando o cara for, ele vá para ficar, né? Então, como eu falei, né? A gente procura dar qualidade no serviço, para que o menino, né, se ele quer ser um atleta, que ele seja o mais completo possível, né? Então a gente vai lapidando para chegar nesses objetivos, né? Tu tem dificuldade, assim, com os pais que querem... É porque, às vezes, eu tenho esse pensamento, porque, às vezes, os pais teve aquele sonho de ser jogador, acaba transferindo essa responsabilidade para os filhos. Quer porque quer que seja. Quer que seja jogador. O que é que tu tem a falar sobre isso? Atrapalha? Cara, eu tinha um professor, um amigo meu, que a frase dele, todo dia acho que ele falava isso umas 3 vezes. Ele dizia assim: pai só atrapalha. Tanto é que nos clubes, por exemplo, no Fortaleza, pai não entra, do portão para fora. Mas como a gente trabalha com escola, às vezes chega algum pai, né? Um menino de 7 anos, o pai, na sexta-feira sempre faz um coletivo, deixa o dia de jogo. Meu amigo, que tem de gritaria de pai, às vezes o menino não consegue jogar porque o pai está gritando e o menino está olhando pro pai lá fora. Mas aí quando a gente vê que está em excesso, a gente chega, conversa, explica, se você falar, às vezes a gente vai para um jogo de uma competição, e aí eu sempre falo, se eu sou treinador, eu digo para os meninos, você vai ouvir só a minha voz. Se o Daniel falar uma coisa, você não vai escutar, é só eu. Se o pai falar, mas às vezes o pai fala, ele acha que está ajudando, acaba atrapalhando. Quando o treinador é o Daniel, a voz do Daniel, quando é o Gleicinho, a gente sempre orienta assim, né? Mas quando acontece algo assim, a gente chega, conversa, explica, né? Diz o porquê de cada coisa, né? A gente também deixa o pai à vontade, mas a gente explica, né, o momento esse de você orientar, né? A gente tem todo o processo, porque a gente consegue, eu não consigo ainda fazer do jeito que eu quero, né? Que é dividir em níveis, o menino mais iniciante, o menino que está mais intermediário e o menino avançado, né? A gente hoje consegue vir só, deixa o intermediário, o iniciante junto, deixa os avançados. Então o nível de cobrança é outro, né? Às vezes o menino, a gente vê que ele está iniciando, então ele tem um treino. O menino está mais avançado, ele já disputa algumas competições que a gente sabe que o nível é mais alto, então a cobrança é maior. Então a gente procura fazer essa separação para também ajudar, né? Eu queria agora, a gente vai estar encerrando, né? Agora eu queria agradecer, né, a vocês, e queria que vocês, Daniel, Raí, agradecessem, fizessem... Agora é com vocês. Fica à vontade para falar o que vocês quiserem. O programa agora é de vocês. Cara, eu queria agradecer, né, a você pela oportunidade, aos meninos que nos convidaram, né, e assim, dizer para quem já é da assessoria, né, que é um prazer, né, ter todos vocês, né, fazendo parte do nosso dia a dia, os pais, né, os adultos, né, todo mundo que treina com a gente. Agradecer a Deus pela minha família, né, nada disso seria possível, né, hoje se não tivesse eles, né, e agradecer a todo mundo que é parceiro, né, o Open Bar, JP, Neto Braz, meu sogro, que foi da época da FAP, Pastor Rogério, que foi um cara que me ajudou bastante na minha caminhada, né, vou esquecer alguns nomes, mas pessoas que acreditaram, né, no nosso projeto desde o início, acreditam no nosso trabalho, né, eu sou um cara que eu me dedico muito naquilo que eu vou fazer, né? Esse final de semana, às vezes minha esposa, ela briga muito comigo, você trabalha demais, mas eu preciso fazer isso, né? Final de semana, no sábado, acabou meia-noite, ontem acabou 10h30, na sexta a gente já acabou meia-noite e meia, e acabou 10h30 porque aconteceu aquele imprevisto, né? Então, eu queria viver a vida do Daniel e do Raí. Sexta-feira, a gente teve um jogo, os treinos começam 3 horas, tem um treino da manhã, 6, 7, mas começa 3, aí todo dia vai até 8h20, de 3 da tarde até 8h20 sem parar. E aí na sexta a gente teve o jogo do Campeonato dos Meninos, né, lá em Fortaleza, que eles quase não ganham, já de 2-0. 6 horas, aí a gente voltou lá pro Biel, tava tendo treino lá ainda, a gente foi pro jogo do China no Maracanãú.
O jogo do China acabou, acho que era meia-noite, quando acabou o jogo dele. Então a gente foi comer alguma coisa, foi pra casa, aí sábado, domingo, aí hoje 5h30 da manhã tinha que estar lá no Gabriela, né? E aí hoje eu também, eu quer saber, acabou o treino, eu fui, resolvi algumas coisas, respondi, aí consegui parar 10h30, aí dormi até 3 horas da tarde, né? Consegui dar uma descansada, mas é uma rotina, é intenso, mas muito gratificante, né? Por tudo que a gente faz. Então, você que não é da assessoria, quer fazer parte, quer conhecer o nosso trabalho, né? Você que quer ser parceiro, a gente acredita muito nisso, né? Da parceria, nos serviços que a gente tem lá na clínica. Assessoria, o nosso maior objetivo é ajudar, né? O cara que quer saúde, o cara que quer, às vezes tem um problema, quer cuidar da saúde mental também, né? Psicologia, a parte da nutrição. Então, o nosso objetivo é esse, né? Trazer serviços de qualidade, né? E ter essas parcerias que a gente vai sempre somando, né? E vai sempre tentando agregar, né? Então, agradecer. Às vezes tem muita gente que não faz parte da assessoria, né? Você disse, né? É fã do nosso trabalho, então a torcida, né? Você gostar do que a gente faz é importante pra gente, né? E a gente quer sempre estar multiplicando, né? Sempre estar crescendo, sempre estar ajudando outras pessoas também. Contigo, Daniel, agora. Queria agradecer ao pessoal que tá na live, né? E depois ao Messon que chamou a gente aí pra comparecer aqui. Aí já vocês vêm de novo. Tava- Só o primeiro. Tava com vergonha, mas deu certo, né? Deu certo. E agradecer a Deus, né, também, né? Por todas as oportunidades, né? Sem ele a gente não Não é é nada. nada. Galera, eu queria agradecer, né, nossos patrocinadores que ficam aqui na telinha. A assessoria do próximo vai estar aí também, viu? Já fechamos a parceria. O homem cobrou aqui. A primeira coisa que ele olhou foi pra essa televisão. Primeiro é assim que ele entrou, cadê o meu? Vai dar certo. Agradecer o Itão, né, da Glyph Conceito. Nosso parceiro Eduardo, que é nosso diretor, né? Que sem essa galera, a gente também não consegue nada, porque, como você falou, é um ajudando o outro, né? E Deus, né? Que pra mim, sem ele, a gente não consegue nada nessa vida. E pedir a galera, no nosso Instagram, vai estar o linkzinho do YouTube. Quando chegar lá 1000 inscritos, a gente vai fazer uns sorteios, uns brindes aí, viu, galera? E agradecer a todos que compareceram aí à live, que ficaram, né, dando essa moral aí pra gente. Uma boa noite a todos. Tamo junto, viu? Valeu, pessoal. Boa Valeu, noite. galera.